Então, que a paz de Jesus esteja aqui presente com a gente no dia de hoje, que a gente possa contar com a proteção dos nossos mentores, para estar falando sobre esse livro, que é tão especial, e num dia especial, né, Dia das Mães. Também queria desejar um feliz Dia das Mães para as mães aqui presentes, que nós saibamos, né, ter a sabedoria para colocar esses espíritos que estão conosco no caminho mais adequado, para que eles tenham uma encarnação muito proveitosa. Então, como o Fred falou, esse livro é especial para mim, é especial para minha família, porque foi desse livro que nos veio a inspiração para o nome da nossa primeira filha, da Lívia. A Lívia é uma das personagens do livro. E ela fez questão de estar aqui assistindo a palestra. Ela falou: se a palestra é do meu livro, então eu vou. Então a Lívia está aqui. E é um romance de Emmanuel, onde ele narra uma das suas existências, né, a existência dele como senador Publio Lentulus, senador romano. E é uma encarnação muito importante para a história espiritual de Emmanuel, porque é nessa encarnação que acontece a redenção dele, né, que é onde ele aceita o Evangelho de Jesus e ele passa a trabalhar disseminando esse Evangelho. Então, esse livro, ele vale a pena ser lido, porque é daqueles livros que você não consegue parar de ler, e tem alguma coisa de errado nele, porque a gente chora muito. Quando lê, eu acho que eu choro muito porque o meu livro é antigo, então ataca a alergia, sabe? Vai olhando a página, vai chorando. Espero não chorar na apresentação, porque eu já li ele por 3 vezes e chorei as 3 vezes, então espero não chorar aqui hoje. Ele traz muito. Ele teve a oportunidade, nessa passagem, de vivenciar a presença de Jesus aqui na Terra. Então, e ele traz essa vivência com muitos detalhes, né? Detalhes da Roma Antiga, da arquitetura, do comportamento das pessoas. Então, essa riqueza de detalhes transporta a gente para aquela época, né? Então, você se vê convivendo ali naquele ambiente, e é isso que toca muito o nosso espírito, né? Então, o primeiro contato de Emmanuel é o Guia Espiritual de Chico Xavier, né? O primeiro contato deles ocorreu em 31, como é o primeiro livro da série, eu vou fazer essa abertura. Quando o Chico tinha 21 anos, num lago, é aquela história famosa que Emmanuel pede para ele ter disciplina, 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 porque eles tinham muito trabalho a produzir. Esses dois espíritos, eles já estão unidos há muitos anos, né? Já tiveram algumas existências juntos. E aqui estão os romances históricos de Emmanuel, que foram psicografados por Chico Xavier. Tem o Há 2000 anos, onde ele está na figura do senador Publio Lentulus. Depois, os 50 anos depois, que dizem que ele era o escravo Nestório. Paulo Estevão, onde é uma narratória. O livro Renúncia, dizem que ele é o padre Damiano. Ele não assume isso nos prefácios, deve assumir em algum momento para Chico, porque é o que se diz. E ele conviveu lá com Alcione, né, um espírito muito iluminado. E o livro Ave Cristo também, que narra uma de suas existências. Então, o livro Há 2000 anos, ele foi psicografado em 3 meses, basicamente. E antes da psicografia desse livro, foram recebidas algumas mensagens. O livro tem muitos detalhes, como eu falei para vocês. São muitos personagens, são muitas tramas. E se eu fosse fazer a narração do livro, eu ficaria, eu acho, aqui por 3 horas narrando o livro, porque é muita informação. Para definir que tópicos, que pontos, como montar essa apresentação, eu usei do prefácio, né, das mensagens de Emmanuel. O que ele pretende trazer com esse livro? Então eu vou ler trechos dessas mensagens só para nortear essa apresentação. Então, essa primeira mensagem do dia 7 de setembro, da independência do Brasil, né,
ele diz o seguinte: algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Então ele vai falar como o orgulho nos cega, né? E ele usa o exemplo dele, ele se abre aqui nesse livro para que essa história dele nos sirva de exemplo. Então a apresentação vai ser pautada basicamente na história de Públio Lentulus. Eu não vou estar abordando os outros personagens do livro, né? Ele fala também na mensagem de 24 de outubro, né, no dia 21 de outubro, 3 dias, parece que ele estava muito ansioso para o início dos trabalhos, porque vem uma mensagem atrás da outra, né? Ele fala, esperando a possibilidade de grafarmos as nossas lembranças do tempo em que verificou a passagem do Divino Mestre sobre a face da Terra. Então esse livro ele traz o cristianismo primitivo, o cristianismo na sua essência, Jesus como ator principal na divulgação da sua doutrina. Porque hoje nós, espíritas, a gente se pauta muito no Evangelho, segundo o Espiritismo, no que os apóstolos escreveram, e no que diz o Espírito da Verdade, nas suas traduções do cristianismo, e aqui a gente vai ver o cristianismo na essência. Então tem narrações de diálogos entre Públio e Jesus Cristo. Então a palavra que saiu da boca de Jesus. Então isso é interessante porque a gente vem estudando, o Fred fez a semana passada a palestra, né, sobre Jesus nos dias de hoje, analisando quanto atual é seus ensinamentos, e esse livro ele tem como objetivo trazer Jesus para dentro de nós, trazer ele para perto de nós. Então é uma leitura muito especial. E depois vieram outras mensagens que são muito bonitas também, que valeriam a pena a leitura, mas como o tempo é curto a gente vai prosseguir adiante. Então essa metodologia da apresentação, a gente vai estar falando sobre as principais características do Públio, que é o orgulho, a vaidade, as atitudes e as decisões que ele toma no decorrer da existência dele, quais são as consequências dessas atitudes, e então no decorrer da história fala um pouquinho de reencarnação, da cegueira, do orgulho e da vaidade, a fé como força que nos fortalece, que prepara o espírito para enfrentar os momentos mais difíceis, né, da sua existência. E ele também narra o cristianismo primitivo e o martírio dos primeiros cristãos, né, o sofrimento àqueles que foram expostos. Então aqui são os principais personagens, são muitos personagens, é um livro de 400 páginas, dividido em 2 partes, né? Então tem o Públio, senador, que é o Emmanuel, a Lívia, esposa do Públio, inteligente, valorosa, humilde, a Flávia, que dizem ser uma das encarnações do Chico Xavier, era filha do casal. A Ana era uma serva, muito amiga de Lívia, elas se tornaram grandes amigas. Um outro personagem, Jesus de Nazaré. Aqui um outro senador, Flamínio, que era amigo de Públio, Calpurnia, o filho deles, que vem a casar com Flávia no futuro. Aqui outros personagens que a gente vai falar um pouquinho e continuamos. Então o livro começa narrando, com a narração de um sonho, né, de Públio Lentulus. Ele está ali no peristilo da sua residência, isso daqui é um peristilo, com um amigo, e um amigo vê muito abatido, né, muito triste, e aí eles começam a conversar, e um amigo fala que ele tinha que ter calma. A filha dele, do Públio Lentulus, a Flávia, havia sido diagnosticada com a doença de lepra, né? Então o casal estava passando por um momento muito difícil, e o amigo pede para ele confiar na providência dos deuses. Os romanos acreditavam, né, em vários deuses, e na abertura da conversa para esse caminho mais religioso, né, sobre deuses, Públio questiona Flamínio se ele acreditaria na reencarnação. Isso porque esse Flamínio tinha um servo que era egípcio, que já havia conversado com Públio no passado sobre reencarnação, e Públio
começa a narrar o sonho que ele tivera, né? Então, nesse sonho, ele se via usando roupas de cônsul, né? Na época da Revolução de Catilina. Catilina era o sobrenome de um senador que tentou derrubar o Império Grego e enfraquecer o poder do Senado. E esse cônsul, no qual ele se via ali, ele fazia parte dessas articulações dessa revolução, né? Então ele começou a se ver muito envergonhado, muito angustiado, porque ele via suas mãos sujas de sangue naquele sonho, com muitas lágrimas, e aí ele se recordava dele mandando executar pessoas, mandando arrancar os olhos de pessoas, então aquilo o angustiava e o envergonhava muito, né, ao assistir aquelas cenas. E logo depois ele se viu sendo destituído do cargo de cônsul e sendo enforcado, né? Depois de ser enforcado, ele vai para o que eles chamam no livro de Aqueronte, que é para onde iam as almas desencarnadas pela cultura romana, que pra gente a gente conhece como umbral, e ali ele vê aqueles espíritos que ele mandou executar, que ele torturou, clamando por justiça, e de repente aparece Lívia no umbral cercada de luz, estende os braços e leva Públio para um local onde ele seria julgado, tipo um fórum, né, um tribunal de justiça. Então, ele vai para o Tribunal de Justiça e uma figura central diz a ele que ele teria a chance de retornar à Terra para aliviar essas culpas que ele carregava na alma dele. E ele iria viver em momentos maravilhosos. Então, essa entidade, ela diz, esse espírito amigo, ele diz o seguinte: viverás numa época de maravilhosos fulgores espirituais, lutando com todas as situações e dificuldades, não obstante o berço de ouro que te receberá. Ao renasceres, a fim de que edifiques tua consciência denegrida nas dores que purificam e regeneram. Feliz de ti, se bem souberes aproveitar a oportunidade bendita da reabilitação pela renúncia e pela humildade. Porque chegará um momento em que serás compelido a desprezar todas as riquezas e todos os valores sociais. Se bem souberes preparar o coração para a nova senda de amor e humildade, de tolerância e perdão, que será rasgada em breves anos à face da terra, a vida será um jogo de circunstâncias que todo espírito deve entrosar para o bem no mecanismo do seu destino. Então, ele é alertado, olha que bênção, né? Ele tem um sonho com uma vida passada, no qual ele é alertado que ele vai chegar no momento da sua existência e que ele vai ter que optar que caminho ele vai seguir, né? Então, aquilo ficou no consciente dele, não ficou no inconsciente, porque às vezes a gente sonha e os sonhos ficam no inconsciente. A entidade continua, o espírito: não desprezes o chamamento da verdade, quando soar a hora do testemunho e das renúncias santificadoras. Lívia seguirá contigo pela via dolorosa do aperfeiçoamento, e nelas encontrará o braço amigo e protetor para os dias de provações ríspidas e acerbas. Então Lívia viria para colaborar com ele, né? Aí ele fica... O amigo não sabe o que falar para tirar ele daquele transe, porque ele está transtornado. O amigo fala: olha, é só um sonho, continua a sua vida. E aí Públio chama esse amigo para ir até a biblioteca, e chegando na biblioteca ele mostra uma imagem de cera, que era a imagem do seu avô, Públio Lentulus Cornelius Sura, que era o que diferenciava os dois indivíduos. E ele fala: olha, esse foi o meu avô, que foi cônsul e foi estrangulado na Revolução de Catilina. Olha a semelhança física dele comigo. Aqui então é a imagem do avô e a imagem do Públio, né? Do Públio. E aí o amigo fala: mas isso é hereditariedade, genética, a ciência pode explicar. E não contente, Públio vai, pega alguns despachos do avô e compara as caligrafias, que eram idênticas, né? E aí o amigo também fica um pouco atordoado
e acaba aconselhando o Públio a tirar uns dias, né, para descansar, para se dedicar à família, e aí sugere que ele se mude para Jerusalém, né, porque o clima de lá era muito propício, poderia auxiliar na cura da filhinha, e eles aceitam, né, o Públio aceita esse conselho de dar um tempo das coisas. Ele vai transferido para a Palestina, a trabalho mesmo. Eles só esperam, a Lívia estava grávida, eles esperam o segundo filho nascer para então poder partir. Então aqui é o Império Romano, a época, né? Essa linha que está em vermelha, ela define o território. Eles moravam aqui em Roma e eles viriam lá para a Judéia, eles iriam para a Judéia, que é o trajeto que eles fizeram, foram de barco. Chegando lá em Jerusalém, tinha vários soldados esperando por eles, parecia mais uma expedição militar do que qualquer outra coisa, porque ele era um homem de muito poder, e no meio do caminho Lívia é atingida por uma pedra, né? E aí os soldados saem em busca de quem causou aquele ato, trazem um menino de 18 anos, que não sabem nem se tinha sido mesmo ele, mas trazem um culpado. E Públio se lembra de um conselho que ele havia recebido do amigo dele, do Flamínio, antes de se mudar. E o Flamínio falou que ele deveria ser austero com as pessoas na Palestina, porque foi um local dominado pelos romanos, as pessoas tinham muito ódio, muito rancor, então qualquer atentado que ameaçasse a integridade deles física, social, deveria ser punido com severidade. Então aí a importância dos conselhos, né, que às vezes a gente dá para as pessoas. O Públio ficou com aquilo na cabeça dele, e na hora do acontecido, ele lembrou do amigo, lembrou do conselho e pena de açoite. Chicoteia o moço, vamos castigá-lo. E aí chicotearam, até que o moço não conseguia mais ficar em pé. Lívia pediu clemência, pediu para que ele parasse. E aí ele destinou esse moço para as galeras, né? E nas galeras, o destino da pessoa ou seria a morte, ou então essa pessoa seria desviada por escravos romanos e seria vendida como escravo, né? Que aí os escravos os soldados faziam um dinheirinho, né, em cima da pessoa. Então ele foi, aqui a galera eram barcos romanos de guerra, então de tanto remar, o pessoal ali não aguentava e acabava desencarnando. Então esse foi o destino desse moço. Chegando em Jerusalém, eles foram recebidos pelo tio de Públio, pela sua esposa Fúvia, que era uma pessoa que fazia muitas calúnias e vai afetar a vida desse casal de uma forma gigantesca. Foram recebidos por Pôncio Pilatos e sua esposa Cláudia, que era uma pessoa muito boa. A Lívia chegou naquele ambiente de luxúria, ela se sentiu mal, começou a ter maus pressentimentos sobre a passagem deles em Jerusalém. O Públio se sentiu bem, porque ele foi recebido, ele vinha trazendo a lei do imperador, ele era ali a posição, quem iria imprimir a ordem, a justiça ali naquela região, então ele se sentiu, o orgulho dele foi acalorado, né? Então, Emmanuel até traz uma mensagem, como hoje é dia das mães, eu destaquei, que ele fala, porque a mulher, símbolo do santuário do lar e da família, na sua espiritualidade, pode, muitas vezes, numa simples reflexão, devassar mistérios insondáveis dos caracteres e das almas, na tela espessa e sombria das reencarnações sucessivas e dolorosas. Então isso é o nosso sexto sentido, que muitas vezes a gente tem, né, pelos laços que nos unem à família, aos filhos, que a gente pressente, isso daqui não vai dar certo, pega a sua blusa que pode chover, mesmo na previsão não tem, né? Então, essa sensibilidade feminina, né, ele destaca isso no livro, pelo pressentimento que Lívia vinha sentindo. Então, aquele moço, o moço foi destinado às galeras, e no dia seguinte, o pai desse moço procura Públio, e ele pede pelo filho, clemência, né? Esses eram André de Gioras, o nome do pai, diz que era o único filho, que eles eram uma família pobre e ele precisaria muito do filho. Públio diz que não, e aí o André fala horrores para ele, acaba com ele, e nisso aquele sonho dele vem a lembrança e ele se sente muito mal novamente. E assim que o André sai,
ele pede para buscar pelo moço, que era o Saul, né? Ele pede para buscar pelo moço. Aí os soldados voltam dizendo que o moço havia fugido. Aí ele se tranquiliza e fala, bom, se ele fugiu, ele voltou para o pai, então tá tudo certo. Mas na verdade o moço tinha sido vendido pelos soldados como escravo, que era um ato irregular, né? Mas os soldados não admitiram. E esse moço vai parar, aqui tá, ele vai parar na família do amigo do Públio, o mundo é pequeno, né? Lá na família do Flamínio Severus, onde ele vai transportar os filhos de Flamínio nesse serviço de bicas, que eram esses carrinhos romanos, né? E aí, essa trama é muito triste porque com o tempo, o André, jurando vingança, porque o filho nunca retorna à casa, ele sequestra o filho de Públio. Porque ele fala assim, se meu filho pode ser escravo dos romanos, um romano será escravo da minha família. Então ele sequestra depois, no futuro, o filho de Públio, e Públio nunca mais vê seu filho. Então, ele descreve, né, que é o que transporta a gente para aquela época, a descrição que ele faz dos locais. Lívia e Públio são convidados à casa de Pilatos. Pilatos vivia ali no local onde eles estavam hospedados. Pilatos se apaixona por Lívia, né, e começa a desejar aquela mulher com todas as forças dele. E aí Pilatos os convida, a Lívia pressentindo que tinha alguma coisa de errado acontecendo, leva a menina junto na casa de Pilatos para um jantar, para servir de escudo. Mas num determinado momento a menina estava cansadinha, tudo, a esposa do Pilatos leva ela para um quarto, e aí o Pilatos se vê com Lívia ali a sós, declara seu amor, tenta agarrar ela, e ela se desvencilha, dizendo que aquilo não era recíproco. Mas a Fúvia, que eu comentei que era uma pessoa caluniosa e um funcionário de Pilatos, vem à cena, né, o Sulpício, eles vêm à cena e concluem que os dois estavam tendo um caso extraconjugal. E a Fúvia promete levar aquela calúnia aos ouvidos do senador, né? Então, nesse jantar, Pilatos sugere para a família que eles se mudem para Galileia, porque a Galileia era um local mais tranquilo. E aí acabou o jantar, foram embora. No dia seguinte, a tal da Fúvia estava lá na casa estava lá com Públio, porque ele estava hospedado na casa dela, e ela falou que a esposa dele estava tendo um caso extraconjugal com Pilatos. Ele expulsou a Fúvia do escritório dele, porque ele confiava na mulher. E aí ele não aceitou, ela ficou brava, mas a calúnia ficou ali, né? Porque fica na cabeça do ser, por mais que ele rejeitou a ideia. Então aí a família decide ir para Galileia mesmo, é um funcionário do Pilatos que fica encarregado de buscar uma residência para eles. Eles vão morar em Cafarnaum. Aqui tem um mapa só para a gente entender. Aqui era a Judéia, que era governada por Pilatos, e aqui em cima a Galileia, governada por Herodes, né, Herodes Antipas. E Nazaré, Cafarnaum, aqui embaixo Jerusalém, né? Então, nos dias de hoje é aquele território ali compreendido entre Israel, Jordânia, Síria. Aqui está o Mar Morto, né, mais ou menos para a gente comparar. Aí, chega um dia à noite, o Públio está muito triste, porque com aquelas recordações do caso extraconjugal, mesmo ele acreditando que aquilo não era verdade, ele meio que se afasta da esposa, né? E ela tenta uma aproximação, fala, o que está acontecendo? E aí ele declara o seu amor, dizendo que ela era a pessoa mais importante da vida dele, que ele precisava dela, né, entre lágrimas. E ela vai para um canto do jardim onde tinha uma harpa e toca uma música que foi de composição de Públio Lentulus. Essa música, a música está no livro, ele fez na mocidade para Lívia. Então ela vai para um canto e, para declarar o amor dela, ela canta a música. Eu vou tocar só um trechinho da música. Eu procurei por uma voz feminina, é uma música que é muito cantada pelos corais espíritas, né? Mas eu normalmente
tenho escutado essa música numa outra melodia, né? Mas aqui está numa voz feminina bonita, então se vocês conhecem, talvez não estranhem a melodia, porque é um pouco diferente. A cantora é Elizabeth, acho que é Elizabeth Lacerda, se eu não me engano. Muito bonita a voz dela. Imagina ela com a harpa lá. É uma música muito bonita, né? Vamos continuar. Então a família se muda ali para Cafarnaum, um lugar muito bonito. A paisagem, ele descreve, é diferente da paisagem que a gente tem hoje. E esses insights nos romances de Emmanuel, que não são obras de ficção, é que inspiram os pesquisadores lá de Minas Gerais a fazerem as pesquisas históricas que vêm sendo feitas, né, porque na história acadêmica mesmo, né, no meio acadêmico, pouca notícia e fato existem daquela época, né? Então, a vida deles se acalma, mas a menina Flávia piora a cada dia, né? E aí Públio pensa em procurar Jesus, mas a sua posição social não o permite. E um dia, conversando com Sulpício, Sulpício pergunta: você quer conhecer o mestre de Nazaré? E ele responde: de modo algum. Tal cometimento de minha parte viria a quebrar a compostura dos deveres que me competem como homem de Estado, desmoralizando-se minha autoridade perante o povo. Então, é o orgulho dele. Eu não vou sair do meu pedestal para falar com um homem que fala que somos todos irmãos. Eu, um senador romano, irmão de um escravo, um único Deus. Então, os ensinamentos de Jesus iam na contramão das crenças dele. E ele não conseguia descer daquele patamar. Mas um dia, ele entra no quarto, né? E Ana e Lívia estavam conversando, a serva Ana, né, que era uma seguidora de Jesus, era ali da região da Palestina. Elas estavam conversando e Ana contando das pregações do mestre, e Lívia sempre muito sensibilizada. E ela conta inclusive aquele episódio do deixar vir a mim os pequeninos, e a Flávia ali escutando a conversa, né, Jesus gostava das crianças, aquela coisa. E o senador entra no quarto e vê a menina naquele estado, corpo todo cheio de feridas, e ele pergunta: filha, o que eu posso fazer para aliviar seu sofrimento, para aliviar suas dores? Fala para mim que eu faço. Se você quiser algum brinquedo de Roma, eu trago. Fala que o papai faz, né, naquele desespero. E a menina fala: eu quero Jesus de Nazaré. Fala para ele. Então, nesse momento, o mundo cai. Ele se vê obrigado, né, a procurar Jesus. E aí ele decide encontrar Jesus ao acaso, né? Não como se fosse proposital. Então, ele sabe que Jesus costuma pregar numa determinada região, numa determinada fonte. E ele pensa: eu vou lá então ao entardecer para conhecer a fonte, eu sou novo aqui. Quem sabe eu não consigo encontrar com ele. E aí, opa, cheguei, encontrei, né? Então essa foi o que ele imaginou. E ele saiu, estava entardecendo, ele saiu quando deu a hora do entardecer, e ele ia caminhando e pensando: mas como que eu vou falar para esse homem? Ele fala aramaico, eu falo romano, como que a gente vai se comunicar? Será que isso vai dar certo? E seguiu caminhando, né? Então, ele chegou no local da fonte, de repente o céu mudou de cor, ele sentiu uma presença, uma energia diferente,
E ao olhar para Jesus, não tem como não saber, né, que era Jesus. Então aí ele descreve, é uma passagem bonita. Aqui chegou o ponto do sonho, que ele falaria, você vai chegar no momento que você vai ser exposto a seguir o caminho da verdade, a largar os seus valores, a sua posição social. Então é esse o momento. Então o momento chegou. E aí ele fala, diante de seus olhos ansiosos, destacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos cabelos, sedosos, molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Então, o que deixava o cabelo dourado era uma luz, segundo a descrição, né? Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Então foi isso que ele viu. E na hora uma força gigantesca atuou no corpo dele e ele foi obrigado a se ajoelhar. Mesmo sem querer, a força ajoelhou ele diante de Jesus. E ele se ajoelhou e não conseguia falar nada, né? Só pensava na filhinha dele, e Jesus fala, senador, por que me procuras? Ele fala, fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé, e da humildade. Mas Públio não conseguia falar nada. Ele estava mudo, o coração dele estava apertado. E aí ele fala, Jesus continua, só Jesus. E Jesus fala, e ele entende tudo que Jesus fala. Né? Ele não diz que língua ali, era de pensamento para pensamento o negócio, porque Públio pensava e Jesus, Públio começa a pensar na menina, aí ele fala, sim, não venho buscar um homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai, mas venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é teu sentimento que salva a sua filhinha, leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoísta e humana. É sim a fé e o amor da tua mulher, porque a fé é divina. Então a Lívia estava em casa, sabendo que o marido tinha saído, ela estava em oração, junto com a serva Ana, né? E ele fala, basta um raio só de suas energias poderosas, né, da energia da fé, para que se pulverizem todos os monumentos da vaidade da terra. Então, Públio, magnetizado naquele momento, sem saber o que falar, ele pensa, não, isso daqui é um sonho, isso não é real. E Jesus fala, ele pensa, e Jesus fala, não, meu amigo, não está sonhando. Jesus é fogo, né? Ele fala, depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje, olha o sonho dele, olha só, encontras hoje um caminho de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou aqui, daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar os destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para o teu espírito neste momento um minuto glorioso, e se conseguires utilizar a tua liberdade, a gente tem a liberdade, o livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser, em teu coração doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora interminável da redenção, dentro da eternidade. Então ele passaria por uma determinada situação que seria muito mais tranquila. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este desditoso. Aí o Públio pensa, humildade? O que esse homem, o que esse cara vem aqui? Ele pensando, né, na hora do dia, esse cara vem me falar de humildade. Aí Jesus fala, todos os poderes do teu império são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis.
porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem, a lei do amor instituída por meu Pai, desde o princípio da criação. Então aqui não é toda a fala, é uma fala resumida, né? Eu peguei os principais pontos da fala de Jesus, da conversa com ele, e Jesus entra em prece, e ele vê Jesus em meditação e uma energia descolando, ele fica observando, atordoado, e aí ele segue o caminho dele para casa, né? E no caminho de casa, o que esse cara pensa? Olha só, são as nossas fugas, é o nosso raciocínio lógico, né, que vem brotado aí pelo nosso orgulho, né? Então o que ele pensa? Também Roma não possuía seus feiticeiros? Não seria esse homem um feiticeiro? E de tanto ouvir falar, eu estou me deixando emocionar? Então aí a razão e o orgulho humano, né? Deveria ele mesmo abandonar as mais claras tradições para tornar-se um homem humilde, irmão de todas as criaturas? Então ele nega Jesus. Ele chegou no caminho, ele nega, não segue. Era o que o sonho alertava, né? Então o sonho fala, se você não aceitar, você vai passar por grandes sofrimentos. Então ele tinha a lembrança do sonho, ele vivenciou o momento, e o orgulho dele o cegou e não deixou que ele aceitasse a Jesus, que ele aceitasse a verdade. E quantas vezes nós, no nosso dia a dia, não temos o chamamento de Jesus e também negamos, né? Porque a gente arruma as desculpas, né? Não, eu tenho que trabalhar, quando passa um mendigo, agora eu não tenho tempo, agora eu tenho que sair. E a gente recusa o trabalho, né? Eu posso dar o meu testemunho. Eu sou uma pessoa que eu fui criada num lar espírita, passei por toda a evangelização infantil, mocidade, terminei a mocidade, fui lá pro grupo de estudos, né, para início da desenvolvimento da mediunidade. Um dia me assustei nesse grupo de estudos, porque eu senti que eu ia perder, isso. E eu me assustei, eu ia perder o controle, saí e e me afastei da doutrina, comecei a criticar. E meu pai sempre foi um trabalhador muito fervoroso, assim, a vida inteira, a minha infância inteira ele era dirigente lá da casa espírita, estava no centro de segunda a segunda, né? E comecei, não pai, tá tudo errado, o evangelho tá tudo errado, fala que a gente vem aqui para sofrer, a gente não vem para sofrer, pai, que coisa, eu não sei. É a interpretação que você começa a dar para as coisas quando você quer se afastar, você se interpreta da forma que você quer, né? E me afastei, eu ia ali assistir uma palestra ou outra, porque eu sentia a necessidade de passe, né? Talvez muito fui chamada para o trabalho nessa época e também não conseguia ver as possibilidades. Acho que fiquei 10, 12 anos afastada, sem trabalhar na casa, até que um dia, né, sofrimento bate, né? E é famoso, essa fase é famosa, né, no meio espírita. Se você não vai por amor, porque você está aberto, você vai pela dor. E a dor chega. E aí a dor bate, o telefone, mãe, me ajuda, o que eu faço? Vai pro centro. Vai pro centro. O que vai fazer? Pro centro. Vai rezar, vai trabalhar. Então, é assim, né? A gente nega. Ele negou, ele está se dando aqui como exemplo. Imagina a gente ocupando uma posição política, uma crença completamente distinta. Estaríamos nós hoje, há 2000 anos depois desse ocorrido, abertos para uma nova doutrina, para um novo evangelho? Eu me coloco na posição, eu acho que não. Se eu tenho isso tão enraizado dentro de mim, se eu tenho esse poder, então aqui é um exemplo, né, que estejamos abertos, né, à palavra do Mestre, com tanto conhecimento que a gente tem por todo esse tempo decorrido, né? Então, ele vê Lívia em oração, e Lívia fala, nossa filha sentiu a luz, o Jesus a curou, ela está melhor, ela está levantando. E ele fala, Lívia, o que as pessoas vão pensar de você? Você vive aí com os escravos, rezando, escutando as pregações de Jesus. Quem curou nossa filha, nós mudamos para um local distante, nós procuramos o que há de melhor para ela. Esse homem não fez nada, acorda para a vida, né? Você tá louca, amiga, como o pessoal fala, né? Porque amiga é só louca, né? Que o pessoal fala agora no Brasil.
aí, nessa noite ele teve um terceiro sonho. Então não bastou o primeiro sonho, não bastou o encontro com Jesus, ele teve mais um sonho. E no sonho fala: Públio Lentulus, por que desprezaste o minuto glorioso com o qual poderias ter comprado a hora interminável e radiosa da tua redenção na eternidade? Estiveste esta noite entre dois caminhos, o do servo de Jesus e o do serviço do mundo. E ele optou pelo caminho do servo do mundo, né? Ele optou por ignorar Jesus. E aí fala aqui, ó: prepara-te, pois, para trilhar com destemor, porque preferiste o caminho mais escabroso, em que faltam as flores da humildade, para atenuar o rigor dos espinhos venenosos. Sofrerás muito, porque nessa estrada o jugo é inflexível e o fardo é pesadíssimo. Então vai sofrer muito. Mas agiste com liberdade de consciência, no jogo amplo das circunstâncias de sua vida. Então, ele continua no caminho dele, cegado por Jesus. A menina Flávia fica boa. Eles decidem voltar para Roma, né? Porque eles tinham ido para lá para a cura da menina. E aí é que o Marcos é sequestrado, que eu falei quando André sequestra o Marcos, né? E aí eles têm um motivo para continuar na Palestina. E o Sulpício, que foi a pessoa que arrumou ali a casa deles em Cafarnaum, solta uma maledicência para Públio, dizendo que ele soltou uma indireta, que uma vez aconteceu que um governador apaixonado por uma mulher que ia sair da Palestina, ele sequestra o filho da mulher para a família permanecer ali. Então ele dá a entender que o sequestro do menino foi uma trama entre Lívia e Pilatos, né, para manter a família na Palestina. Ele manda o funcionário embora, manda ele de volta lá para o serviço de Pilatos, não quero te ver aqui, recusa a calúnia, mas tá lá, na cabeça dele, ó, a história lá da Fúvia, agora vem o Sulpício, e a Fúvia e o Sulpício eles estavam lá de armação, né? Então, buscando procurar o menino Marcos, eles vão para Jerusalém para celebrar a Páscoa de 33, a última Páscoa de Jesus, e alugaram uma casa onde todo o cortejo ali de Jesus passaria, né? E a Lívia evitava de ir às pregações de Jesus para não incomodar o seu esposo. Ele tinha esfriado muito a relação dos dois, né? E ele começa a procurar pelo filho ali nas festividades da Páscoa, né? Que tinha muita gente, todo mundo ia para lá. E aí, num determinado momento, ele é chamado para o gabinete de Pilatos, porque a população, a multidão, queria a morte de Jesus, né? A cabeça ali da multidão foi feita pelos sacerdotes da época, né? Eles foram cegados pelas pregações e a multidão estava ensandecida, querendo que Jesus fosse morto. E aí o senador é chamado para a casa de Pilatos, ele vai para lá, ele dá o testemunho dele sobre Jesus, que era um homem bom, que eles não tinham dispositivo ali legal para punir, para prender Jesus, para fazer qualquer coisa, né? Então, naquela cena, então, o que a gente faz? O público fala: olha, ele prega lá na Galileia, ele não prega aqui na Judéia. Então, quem deveria definir essa situação é o Herodes, e os dois são conterrâneos, eles vão se entender melhor do que a gente, eles vão se relacionar melhor. E aí eles mandam Jesus para Herodes, e aí a história que todo mundo sabe, né? Herodes zomba de Jesus, põe uma coroa de espinhos, porque Jesus dizia, todos diziam que ele era o rei, né, dos judeus, põe uma túnica dos príncipes, um cedro, e Herodes, depois da zombação, manda Jesus de volta para Pilatos. E aí Pilatos: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho como prender, esse homem parece ser bom. E isso é reforçado por um soldado que encontra Jesus, né? E Jesus fala para esse soldado que ele, se ele quisesse, ele poderia acabar com Jerusalém, mas que o caminho dele tinha que ser aquele, né? Então, o soldado sugere a Pilatos: vamos açoitá-lo, quem sabe isso acalma a multidão, né, ao vê-lo ensanguentado. E aí decidem açoitá-lo. E enquanto estão açoitando Jesus, Públio sai da sala de conferências, vê Jesus, né, descreve
Jesus ensanguentado, descreve os olhos de Jesus e ele não sabe como lidar com aquela situação. A autoridade de Públio era superior à autoridade de Pilatos, né? Porque ele era um senador. E ele volta para a Câmara de Reuniões e ele diz, olha gente, a gente não tem motivo para prender esse homem. Se fosse em Roma, se eu tivesse os poderes de Roma, que ele tinha, mas na hora aquela multidão gritando ensandecida, ele falou, libertaria ele e dispersaria a multidão a patas de cavalo, né? Mas aqui nessas terras, aqui é só um império econômico de Roma, né? Ele fala. Então, a multidão está ensandecida e a gente não tem o que fazer. Aí falaram de Barrabás, não, mas temos um prisioneiro, a gente pode oferecer Barrabás, as pessoas vão se... tá, enforcaram um hoje, tudo bem, vão esquecer de Jesus. Colocam Barrabás ao lado de Jesus e a multidão continua, gritando pela morte de Jesus. Né? Então, é um pouco diferente do que normalmente a gente escuta falar, essa história, né? E naquela multidão ensandecida, Públio ainda fala, a culpa do que está acontecendo é dos valores morais desse povo, né? É dos sacerdotes, a gente não tem que carregar essa culpa conosco. E aí Pilatos lava as mãos, fala, então, que a multidão faça o que é de desejo deles, né? E aí Jesus... foi para o Calvário. Um pouco antes, Lívia ficou sabendo do que estava acontecendo, procurou o marido, ela não sabia onde o marido estava, os dois já não estavam mais falando muito. E no desespero, ela decide procurar Pilatos. E aí ela vai até Pilatos. O Sulpício, que era funcionário de Pilatos, leva ela para um aposento no qual Pilatos recebia as amantes, que ele tinha muitas amantes, né? E aí ela pede por Jesus, ele disse que não podia mais fazer nada, a coisa já estava em andamento, ele tenta agarrá-la de novo, e ela se desvencilha, e sai chorando, e contaram ali para Fúvia que a Lívia estava lá, né? A Fúvia puxou o senador, mostrou ela saindo do quarto das amantes, então aquilo foi a prova que a esposa dele era uma pessoa infiel, né? E Lívia vai até a praça, vê Jesus caminhando com a cruz, mas ela tinha que voltar para casa, ela estava com roupas de serva, ela estava disfarçada, ela não queria sair com as vestes romanas. Ela vai para casa e da casa dela, em prece, ela escuta a multidão urrando, né, pela morte de Jesus. Então ela continua em prece fervorosa e num determinado momento o espírito dela se desprende do corpo e ela em espírito vai até o Calvário, né, e ela vê aquela legião de espíritos do bem, esperando por Jesus, esperando por aquele momento. E abre uma luz muito grande no céu, né? Passagem de Jesus para outro plano. E ela vê a imagem de Jesus mais linda do que nunca, né? E ela sente essas palavras no coração. Essas palavras não são ditas, mas ela sente. Filha, aguarda as claridades eternas do meu reino, porque na terra é assim que todos nós devemos viver. Então ele fala isso para mim. E a Lívia entra num estado de emoção muito grande nesse momento, né, da visão. Estava no quarto chorando, emocionada, e aí entra o Públio, Lívia, né, achando que a mulher era infiel. E ele fala, suas lágrimas de nada adiantarão. Não adianta chorar, agora você já foi, já fez. E ela sem saber o que estava acontecendo ali, né? Ela não sabia das calúnias de Pilatos, nada. Aí ele acaba com o relacionamento deles, diz que dali em diante ela seria uma serva na residência, que ele não a mataria por conta da menina Flávia, né? Porque se ele a matasse, o futuro dele e da Flávia seria de muita tristeza. Então ele poupa a vida da Lívia e ela passa a conviver naquela casa como uma serva. A Flávia era muito apegada ao pai, então ela meio que ignorava a mãe também. Ela passou a viver sozinha com os servos, com os escravos. E aí se passam 10 anos e aí ela assume Jesus, né? Ela vai às pregações, ela virou uma serva, né? Então ela faz as orações dela. Aí tem toda a narrativa
dela com Simeão, que é muito bonito. Mas só que aquele amigo de Públio adoece. E a família de Públio, depois de 13 anos, volta a Roma. Eles desistiram de buscar o menino, né? E Flamínio confidencia no leito de morte que ele acredita na reencarnação, porque ele andara tendo visões parecidas com aquele sonho de Públio. O Plínio, os meninos do Flamínio, os dois se apaixonam pela Flávia, né? Depois até aquele outro que foi vendido como escravo se apaixona também, é uma confusão. Depois de 25 anos, a Lívia lá, de serva, quem aguentaria um negócio desse? Né? Era uma situação dificílima, mas ela estava reforçada, porque ela tinha a fé interior dela, ela tinha a crença dela. Então, por mais que ela sofresse, o que ela sofria era a distância da filha. Isso a fazia sofrer. Ela sentia muita falta da filha, de não poder participar da educação da filha. Mas aquela fé a fortificava de uma maneira impressionante. Então, aí são as dificuldades que muitas vezes a gente enfrenta, e dependendo do nosso estado de espírito, a gente sofre ou a gente não sofre, né? Depende de quão forte estamos na fé. Então, Flávia e Plínio se casam e a Lívia está em Roma nessa época. Ela fica sabendo que vai ter uma pregação do João de Cleófas, que era muito famoso. Ela falou, opa, vou lá, né? E foi lá nas catacumbas, embaixo, né, escondido. E Nero, que era imperador na época, ele é contra essas agregações, né, agremiações sociais, e ele decide ir lá e prender os cristãos, né, Nero. E João de Cleófas está ali na pregação e ele fala, nosso testemunho está chegando. Está chegando o momento que a gente vai adentrar no reino de Deus. E ele conta para aquela plateia dele, né? E aí, estava acontecendo uma outra coisa em paralelo. A Calpurnia, no leito de morte, ela fala para o Públio que ela tinha tido a visão do seu marido. A Lívia começa a cuidar muito da Calpurnia, da amiga de muitos anos atrás, quando a Calpurnia adoece. E começa a falar do Evangelho de Jesus, e aquilo sensibiliza aquele coração, né? E a Calpurnia muda de ideia, passa a se fortalecer na fé, porque ela passa a sofrer menos também, né? Perante a doença dela. E aí ela tem uma visão do marido, e o marido fala, mas como fizeste isto com nossa amiga? Como não deste um suporte a ela, né? E aí ele diz, Lívia é uma pessoa inocente imaculada, que está sofrendo pela existência inteira, e você falhou. E para tentar se redimir dessa culpa, ela chama Públio e conta. E Públio cai aos prantos. Isso 25 anos depois que ele se separou dela e deixou ela lá com o céu. Ele fala, não, eu tenho que me redimir. E naquele dia, ele seria homenageado no Senado, pelos serviços prestados ao Império, né? Numa cerimônia assim grandiosa. E aí, ele decide pegar o prêmio dele, a coroa, as medalhas, e colocar aos pés da esposa publicamente, né? E ele chega em casa, se prepara para a festividade, a Lívia não está lá, ele vai para o Senado, e depois do Senado eles iriam ao Circo Máximo, que seria o Coliseu, né? E a Lívia estava lá nas catacumbas, né, na pregação de João de Cleófas, e ele estava lá sendo homenageado no Senado, nas festas, a festa. E aí vão para o Coliseu, né, num cortejo grande, parece até a descrição de uma escola de samba, porque tinha música, porque tinha dançarino, porque tinha gente fantasiada e não sei o que lá, ele descreve o cortejo. E aí prendem os cristãos e levam os cristãos para o Circo Máximo. Porque o ápice da festividade no Circo Máximo, depois dos jogos e tudo mais, seria entregar os escravos aos leões. Nero não falou que eram os cristãos, falou que seriam escravos. E na hora que chegou dos escravos serem devorados pelos leões, escravos entre aspas, né? A multidão foi à loucura, né? Delirando, sangue. Aí a gente vê o quanto a gente tem evoluído ao longo dos anos, né? Porque você se divertir com pessoas sendo atacadas com leões, eu acho que dificilmente hoje em dia isso traria diversão pra gente, né? Então o mundo está melhorando, a gente está crescendo, a gente está nesse movimento evolutivo. E a Lívia troca de roupas com a Ana, porque ela fala, na hora do meu testemunho, eu quero entrar nos céus como uma serva humilde de Deus. Eu não quero entrar
essas roupas. E os soldados vêm lá, a Ana com a roupa da corte, chique, e eles botam a Ana de lado e falam, não, você não vai entrar. E aí entram os cristãos na arena, e esses cristãos são devorados pelos leões, né? Deve ter sido uma cena horrível. E ele lembra Jesus, Públio na plateia, assistindo, ele lembra de Jesus. Ele lembra de Jesus falando, todos os poderes do seu império são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis. 25 anos depois que ele se encontrou com Jesus. 25 anos depois daqueles fatos, né? Então, ele comenta com um amigo do lado e fala, como pode essa multidão comemorar uma barbárie dessa? E o amigo fala, é muito triste mesmo, mas ouvi falar que não são escravos, mas são cristãos que estão sendo devorados. Aí ele entra em desespero. Voa para casa, a mulher não está lá e ele encontra a Ana aos prantos com a roupa da esposa. Né? E ele não sabe o que fazer, né, diante daquela situação. E ele sai às ruas em busca de Lívia, e ele chega perto do circo máximo, o que ele vê são corpos pendurados ao redor, né, decorando o ambiente. E ele vê 2 soldados conversando, e um dos soldados tinha uma correntinha em suas mãos. Né? E ele reconhece que era um colar que ele havia dado a Lívia na juventude, tinha o perfil dele. Ele pega o colar e vai para casa. O maior sofrimento, ele fala que foi o maior sofrimento da existência dele. E é esse sofrimento que o liberta. É esse sofrimento que o faz acordar. Então, às vezes, a gente tem que passar. Será que por quantos momentos em existências passadas a gente já não passou? Talvez para receber um chacoalhão desses, ou talvez a gente tenha que passar para ouvir a verdade, para seguir o caminho, né, para praticar a caridade, porque Jesus fala, quem merece o reino de Jesus? Quem? É quem pratica a caridade, né? O amor ao próximo como a si mesmo, não é isso? Fora da caridade não há salvação. Então a gente está exposto à palavra de Jesus diariamente. Fred colocou muito bem na semana passada, como esses ensinamentos são atuais. Então a gente precisa despertar. Olha quanta gente lutou por isso no passado, né, que morreu. E aqui a parte que eu choro sempre, espero que hoje nada aconteça, mas enquanto eles estavam ali os espíritos estavam sendo devorados, porque aqui é a saga do Públio Lentulus, né? Ele vê Flamínio nessa hora que ele fala, Jesus me ajude, que ele está sofrendo, ele vê Flamínio ao lado, e Flamínio fala para ele, você foi cegado pela sua posição social, pelo seu orgulho, né? E daqui para frente você vai sofrer muito. Então eu não estou no fim do livro, estou mais ou menos no meio do livro. E eu não vou contar como ele vai sofrer, mas ele vai sofrer. Ele vai sofrer muito, né? Daí para frente. Acontece muita coisa ainda no livro, com os outros personagens, com as tramas, cada um, a lei de causa e efeito, a atitude que eu tomo, o que eu colho, né? Pela semente que eu plantei. Então ele vai sofrer muito ainda. Quem sabe, quiser saber o sofrimento dele, leia o livro, porque vale a pena. Mas ele já sofre com uma certa fé interior. Ele passa, não vou falar que ele sofre, ele passa pelas dificuldades redentoras com uma fé interior. Não tão grande ainda quanto a fé de Lívia, né? Mas ele já começa a desenvolver isso dentro dele. E aí, quando aqueles cristãos estavam sendo devorados no circo, queria falar que essa parte bonita, abre um clarão assim para o céu. E muitos anjos esperam esses cristãos e eles começam a subir as escadas com músicas esperando por eles. E olha que glória, né? Que coisa maravilhosa. E aí, depois de alguns dias que eles estão recuperados, Jesus vem ao encontro deles, dos cristãos, que foram lá os primeiros mártires na arena do Coliseu. E aí, Jesus fala, acho que estou um pouquinho atrasada, eu acho que eu tenho o áudio dessa fala de Jesus, dessa mensagem do livro, eu não sei se eu passo, Fred, ou encerra, passa? Eu faço aqui.
Hã? Está aberto? O Anderson que entende tudo. Então, aqui. Que é Jesus recebendo esse pessoal há 2000 anos atrás. É a fala dele há 2000 anos. Vinde a mim, vós todos que semeastes lágrimas e sangue, na vinha celeste, meu reino de amor e verdade. Nas moradas infinitas do Pai, há luz bastante para dissipar todas as trevas, consolar todas as dores, redimir todas as iniquidades. Uma paz soberana nos aguarda para sempre, no reino sem fim, prometido pelas divinas aleluias da Boa Nova. Porque não alimentastes outra aspiração no mundo, senão a de procurar o reino de Deus e de sua justiça. Entre a manjedoura e o Calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho.
mensagem linda, né? E aí é Jesus que nos chama então para o trabalho, o Consolador veio, cá estamos nesse processo de mudança, né? Deixemos as palavras dele adentrar no nosso coração, né? Porque a gente tem que trabalhar a nossa reforma íntima, a gente tem que trabalhar na caridade, a gente não precisa buscar grandes feitos, né? A caridade, a gente nasce num seio familiar, com pessoas que nos cercam, né? Então é ali onde a gente tem que trabalhar, as oportunidades vêm às nossas portas, né? Quando a gente está pronto. Então é que aceitemos essas palavras, né? E que prossigamos trabalhando no bem para colaborar com todo esse processo de mudança. Obrigada.